O nosso episódio de hoje abordará um tema ainda polêmico dentro do espiritismo, tão controverso que causa divisão e rusgas quando se é discutido, apesar de vastamente explorado dentro da literatura espírita. Assim, sem pretensão de esgotar o assunto, vamos tentar expor como os companheiros iluminados do além e os grandes pensadores do espiritismo se posicionam a respeito da matéria proposta. Que Jesus nos abençoe e a mensagem possa chegar aos corações de todos aqueles que sinceramente desejam construir um mundo melhor. Antes de iniciarmos, vamos fazer umas definições básicas e simplificadas para ajudar na compreensão do tema proposto. O que é o socialismo? Para entendermos o que é o socialismo, vamos analisar primeiro o que é o capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Traduzindo, o capitalismo se apoia na propriedade privada dos meios de produção, isto é, o indivíduo e não o Estado é o dono dos meios de produção, que podem ser máquinas, terras e instalações industriais, e o objetivo principal do indivíduo detentor das máquinas, por exemplo, é a obtenção do lucro. Então, o que é o socialismo? Socialismo é a doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Traduzindo, no socialismo, toda estrutura produtiva, como empresas, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são do Estado, e não mais dos indivíduos, acabando em tese por esse motivo com todas as desigualdades. E para finalizar, o que é o comunismo? Comunismo é a organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, após a fase socialista, onde o Estado deixa de existir. Mais uma vez traduzindo, é quando já não existe mais propriedade privada, pois o Estado socialista apoderou-se de todas as fábricas, empresas, terras, etc. E esse mesmo Estado devolve à coletividade os meios de produção. Então o comunismo é o último estágio do socialismo. Simplificando, existe uma vaca. No capitalismo, de quem é o animal? É de quem compra a vaca. E é o indivíduo, no caso o dono, que vai decidir o que fazer com ela. No socialismo, de quem é o animal? A vaca é do Estado, e o Estado vai decidir como e com quem vai dividir os diversos tipos de cortes de carne e o leite dela. E no comunismo, de quem é o animal? A vaca é de todos, e cabe às pessoas dividir irmãmente os pedaços de carne e o leite adquirido. Depois de termos esclarecido mais ou menos o que cada sistema significa, vamos abordar como criou-se o pensamento socialista. Parece meio óbvio, não? O capitalismo mostrou-se um sistema tão desigual que alguns pensadores começaram a desenhar alternativas para os problemas econômicos existentes. E assim, surgiram, no início do século XIX, os primeiros socialistas, também conhecidos como utópicos, pois acreditavam que a implantação deste novo sistema ocorreria de forma lenta e gradual, estruturada no pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia. O socialismo utópico, mostrando-se incapaz de modificar as desigualdades de uma sociedade capitalista, abre espaço para uma nova corrente de pensamento, conhecida como socialismo científico ou marxismo. A teoria marxista foi expressa em dezenas de obras de Marx, Engels e outros, mas foi no pequeno livro publicado em 1848, o Manifesto Comunista, que Karl Marx convocou a massa proletária para sua revolução, a famosa ditadura do proletariado. Karl Marx baseia sua teoria na busca incansável por uma sociedade igualitária. Assim, todas as classes sociais deveriam ser abolidas. E para atingir a este fim, isto é, o término das diferenças sociais, a luta de classes deveria ser incentivada, o sangue deveria ser derramado. E é claro, a burguesia, a classe detentora da propriedade privada do capitalismo, teria que ser exterminada. Vejamos neste trecho do Manifesto Comunista uma das táticas de Marx para acabar, por exemplo, com a burguesia. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra-se complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública.
Agora vejamos como os espíritos se posicionam em relação aos pensamentos básicos do socialismo científico, ou marxismo. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Agora vejamos o que nos diz Leon Denis, um dos mais célebres pensadores do Espiritismo, no livro Socialismo e Espiritismo. O que se chama de luta de classes não existe senão no papel. Todo trabalhador econômico pode se tornar patrão. O problema social é sobretudo um problema moral, dissemos. O homem será desgraçado enquanto for mal. Na realidade, o estatismo enfraquece o poder das nações, sua livre expansão e sua afirmação diante do mundo. Não se poderia sonhar com a possibilidade de estender a aplicação a nações inteiras, a milhões de homens nos quais as variedades de caracteres e de temperamentos fariam laboriosos e sábios os estúpidos, os preguiçosos, os imprevidentes e os debochados. Em todos os casos, não será através do crime e pelo sangue que se poderá fundar um regime de fraternidade, de solidariedade e de amor. Quando discutimos sobre a base do socialismo científico, que é a igualdade forçada entre os homens, estamos falando sim sobre coerção física, crimes e muito sangue. Peguemos o exemplo de alguns regimes socialistas. No período de Stalin, ditador soviético, contabilizam-se 30 milhões de mortes causadas pelo regime socialista. E no período de Mao Tse-tung, ditador chinês, temos o valor impressionante de 50 milhões de mortes causadas pelo regime socialista. Voltando ao livro de Leon Denis. Quanto à Alemanha, não temos elogios para as ideias que há mais de um século nos vêm deste lado, seja seu militarismo brutal e devastador, ou o materialismo grosseiro de Büchner e Moleskot, ou ainda aquelas mais refinadas, porém não menos egoístas, de Nietzsche, e sobretudo o socialismo de Karl Marx, homem ácido e odioso, cujo objetivo principal é a guerra de classes, tudo isso desprovido de generosidade e de grandeza, e não leva senão à investida, ao esmagamento de uns pelos outros. Entre os burgueses, muitos trabalham tanto quanto os operários. O homem que possui um capital e que o faz produzir pode parecer desocupado. Entretanto, ele presta serviço ao seu país, pois que seu capital, frutificando, permite-lhe empreender obras novas. Se eles fracassam, a perda não atinge senão ele, e não a coletividade. Pausa para mais um esclarecimento. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Fenelon corrobora com este último parágrafo analisando. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. E para finalizar a análise do livro Socialismo e Espiritismo, notemos, contudo, que a noção de fraternidade não implica a de igualdade. Entre as doutrinas sociais correntes, esta é uma das mais contestadas. Não há igualdade na natureza e, igualmente, não há na humanidade. No além, os seres são hierarquizados segundo seu grau evolutivo. As teorias revolucionárias, que pretendem tudo nivelar por baixo, cometem ao mesmo tempo um erro monstruoso e um crime. Seria mais conforme a lei universal de progresso estabelecer instituições que contribuam para facilitar a ascensão do homem, designando-lhe uma finalidade sempre mais elevada. Agora vejamos o que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Lembrando que esse livro fora psicografado entre as grandes guerras mundiais, momento de expansão da extrema-direita e da extrema-esquerda. Muitas teorias científicas, que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta, como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos
sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constituía apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento, decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros. Instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se na educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando, muitas vezes, o regime de roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados, espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Podemos concluir que qualquer extremismo, seja de direita ou de esquerda, deve ser evitado, principalmente dentro da casa espírita, onde apenas a fraternidade proposta por Jesus Cristo deva reinar. No final do livro, Emmanuel ainda continua com um tópico específico sobre o socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Pausa para esclarecimento. Que destruição mais completa Emmanuel estava se referindo? Com certeza a Guerra Fria, iniciada ao final da Segunda Guerra Mundial, que envolveria os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambos com armamento nuclear para pulverizar toda a civilização do planeta diversas vezes. Solicitamos a sua atenção mais alguns instantes. Vamos analisar agora como é organizada a colônia espiritual Nosso Lar. Será que todos são iguais? Ou existe a meritocracia e propriedade privada, por exemplo? Lembremos deste diálogo em que envolvia André Luiz, extraído do livro psicografado por Chico Xavier. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. E para finalizar, todo o trabalho efetuado em nosso lar recebe por hora a mesma quantidade do tal bônus? Ou existem serviços que remuneram de maneira diferenciada? Aprendamos com a mãe de Lísias no mesmo livro. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Concluindo, na colônia espiritual Nosso Lar, existe meritocracia, propriedade privada e, dependendo da sua área de atuação, a remuneração ainda é diferenciada. E assim, terminamos mais um episódio da série Ótica Espírita. Que Jesus continue nos iluminando e permitindo que os bons espíritos estejam sempre nos esclarecendo sobre os assuntos que movimentam a humanidade através dos séculos. Muito obrigado.